Salve, gente, boa semana. Segunda-feira, no ar, dia 12 de janeiro. Estamos começando a primeira edição do TVT News. Protestos contra o ICE entram no quinto dia nos Estados Unidos. O presidente Trump ironiza, se diz presidente interino da Venezuela, sugerindo Marco Rubio para ser presidente de Cuba. Na Venezuela, atos pedem a volta de Nicolás Maduro, que está sequestrado nos Estados Unidos. No Globo de Ouro, o Brasil vence em dose dupla. Wagner Moura, melhor ator por Agente Secreto, e o filme O Melhor de Língua Não Inglesa. Vamos juntos, até 13h ou até meio-dia, com muita notícia e análise para você que vai se informar aqui a partir da Avenida Paulista em São Paulo, com o TVT News, primeira edição. Vamos juntos. E a ditadura brasileira é assunto no mundo inteiro de novo. O filme Agente Secreto venceu em duas categorias do Globo de Ouro 2026. Prêmio de melhor filme em língua não inglesa e Wagner Moura, o melhor ator em filme dramático. A lista de vencedores você vê no site da TVT. E daqui a pouco a gente vai fazer uma cobertura completa da vitória brasileira no Globo de Ouro. E vamos receber o jornalista e crítico de cinema Luiz Anin. Sempre aqui conosco a Laura Capriglione. Já vamos começar comemorando, lembrando que daqui a pouco, então, com o Luiz Anin, a gente trata mais do filme, da premiação, só que são duas coisas, Laura, que eu acho que a gente destaca aqui e vou te passar a bola com isso. Ditadura, sim, teve ditadura e o mundo inteiro está sabendo. E dois, cultura não é só... como se fosse pouco, manifestação. Cultura também é negócio. O Brasil precisa chegar a essa conclusão e rapidamente. Bom dia, Laura. Bom dia. E cultura é beleza também, né? Ô, homem bonito, hein? Gente, desculpa falar. Olha lá. Olha lá. Não, é incrível. É um baiano que não nasceu, a gente estava falando antes, né? Baiano não nasce, baiano estreia, baiana também. E tal. Não, eu acho essa vitória... maravilhosa mesmo, porque que a gente sempre soube que a história era essa, ok, mas agora o mundo sabe, agora virou pop, né? Não está mais nos círculos da esquerda revolucionária, da esquerda guerrilheira, da esquerda que enfrentou, não, virou um fenômeno pop, virou um fenômeno popular. E isso é muito importante, porque isso acelera o aprendizado sobre o que foi aquele período político que foi enaltecido, que foi assim, homenageado na figura do Bolsonaro e do bolsonarismo durante esse tempo todo. Quer dizer, é muito importante, é muito fundamental. Nós estamos podendo fazer... Para mim, nós estamos vivendo hoje a verdadeira Comissão Nacional da Verdade. É isso, entendeu? Quer dizer, a Comissão Nacional da Verdade foi super importante, juro. Eu vi o esforço heróico daquelas pessoas todas que fizeram aquela investigação toda sobre o que aconteceu na Comissão Nacional da Verdade. Mas a repercussão daquilo foi muito pequena, foi muito em círculos intelectuais, foi muito... E hoje isso está na voz do povo e na figura desse cara incrível que é o Wagner Moura. Mano, esse cara, ele é um sujeito extremamente carismático, um cara que está com uma clareza política abissal, né? Quer dizer, ele está entendendo tudo o que está acontecendo e todas as camadas profundas que estão se movimentando no Brasil para tentar refazer aquele clima de terror que houve na ditadura. Então, esse cara é um grande lutador. E o Kleber Mendonça Filho é um gênio, né? Quer dizer, e a gente já falou sobre isso. É incrível a capacidade que esse cara teve de fazer um filme que, a meu ver, é mais complexo, é mais cheio de camadas ainda do que eu ainda estou aqui. Que é um filmão, não estou tirando os méritos dele, mas as camadas que ele conseguiu cruzar é o drama pessoal, é a cidade, é
a perna cabeluda, são os mitos que envolviam aquele local, Recife, naquele período histórico e triste. Então, eu acho um gênio que pegou e conseguiu cruzar tantas sensações, e é muito comovente. É um filme que comove, é um filme que emociona, é um filme que diverte, é um filme que esclarece, é um filme épico mesmo, é um filme de um povo, da luta de um povo. Por isso é interessante esse pacote, né? Bahia e Recife em um dos filmes, né? Que é o Wagner e o Kleber e Wagner, daí seria Recife e Salvador, Pernambuco e Bahia, e Rio de Janeiro no outro, né? Que o antecede, que junta Brasil, que quebra preconceitos internos, que quebra essa burrice de burrice, porque quando você sabe a verdade e não a absorve, é burrice. Você sabe que é verdade, que o Brasil passou por uma ditadura. E ter gente no Brasil ainda que diz que isso não aconteceu, e fazer com que isso leve gente ao Congresso Nacional, é uma burrice. O Brasil tem uma parte dele que é burra, e isso ajuda. E você falou, Comissão Nacional da Verdade. Fiquei até emocionado quando você falou, porque a Dilma caiu por causa da Comissão Nacional. A Dilma, na minha cabeça, caiu por causa da lei das empregadas domésticas, dos direitos para as empregadas domésticas e por causa da Comissão da Verdade. Concordo de gênero, número e grau. Como foi de frente com militares e foi de frente com a classe média alta, assim definida para não dizer que é rica, que queria essas pessoas no quartinho e não queria na rodoviária, no máximo, e não no aeroporto. Para mim, quando você traz isso agora, que seja o fechamento de um ciclo, né? Seja o fechamento do ciclo que o Celso Rocha de Barros chama de o porre coletivo em que o Brasil entrou. Que seja isso. A gente vai voltar a esse assunto, inclusive mais profundamente falando de cinema, porque, ao fim e ao cabo, foi o que prevaleceu, né? Para nós prevalece essa sensação cívica, mas o que deu o prêmio foi a parte cinematográfica, e a gente vai voltar a falar com o Zanin daqui a pouco. O presidente Donald Trump, eu quero que o ciclo se feche, mas é difícil, diz que não haverá mais petróleo nem dinheiro para Cuba. Zero, segundo ele. Sugiro fortemente, aspas para Trump, que façam um acordo antes que seja tarde demais. Também repostou uma mensagem de sugestão que Marco Rubio seja presidente de Cuba. É o sonho mais umedecido dessa turma toda, né? Tomar Cuba de volta, e Marco Rubio, então, nem se fala. E ele ainda foi além, colocando o próprio nome como presidente em exercício da Venezuela. Manifestações registradas nesse domingo em várias cidades venezuelanas, exigindo que os Estados Unidos libertem o presidente Nicolás Maduro e a esposa dele, que estão sequestrados em Nova York. Em Caracas, venezuelanos expressaram preocupação com a saúde e a segurança do casal presidencial, pedindo o retorno imediato ao país. Em outros estados, como Falcón e Miranda, autoridades locais classificaram a ação dos Estados Unidos como agressão externa e violação de direito internacional. Também defenderam a soberania venezuelana. Jovens também se mobilizaram em apoio à ordem constitucional e à integridade nacional na Venezuela. Conectado conosco dos Estados Unidos, James Green, professor emérito da Brown University, presidente do Washington Brasil Office. Sempre bom tê-lo aqui, professor Green. E se estamos tendo o senhor cada vez mais frequentemente, é porque as coisas estão se aproximando daqui. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Pedi para o senhor dar aquela olhada naquele maldito botãozinho vermelho que tem aí. Maldito botão vermelho. Bom dia a todo mundo, desculpe. Muito obrigado. Laura, dá a saída com o professor James Green, por favor. Professor, primeiro, de novo, um prazer estar com o senhor aqui. Nós estamos tendo mobilizações gigantescas, né? O que a gente estava mostrando aí na tela enquanto o Edu estava falando, era uma manifestação monstra, né? Em Caracas e tal, monstra no sentido de grandiosa, né? Eu queria que o senhor comentasse esse aparente coesionamento que houve do país, né? Quer dizer, um país que a gente sempre estava, e o governo brasileiro sempre com muitas ressalvas, muitas restrições e tal, e, no entanto,
a invasão, o efeito do Trump parece ter sido juntar esse povo, né? Juntar esse povo não só em defesa do Maduro, mas principalmente em defesa da soberania do país, né? Quer dizer, e o Trump se dizer o presidente da Venezuela, isso eu imagino como isso deve afetar os brios nacionalistas daquele povo que é tão brioso, né? Queria que o senhor comentasse isso e, ao mesmo tempo, ainda a gente tem essa lacuna, né? Onde estará a turma de Corina Machado nessas manifestações, né? Então, eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender o que está acontecendo. Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar Wagner Moura para a grande vitória no Golden Globes. Estou muito orgulhoso do Brasil e esse filme é excelente. O Brasil merece mais um reconhecimento da produção cinematográfica brasileira. Realmente, parabéns, Wagner, por seu trabalho. O filme é maravilhoso, eu adorei assistir o filme. Bom, sobre a situação em Venezuela, a gente tem que tomar em conta que Venezuela, como os Estados Unidos, como o Brasil, está ainda polarizada, dividida. E a grande maioria, se não todos os observadores internacionais, reconhecem que as últimas eleições não ganharam o governo e realmente a oposição ganhou as eleições. Porém, descobrimos que a articulação do Trump não era para defender os Estados Unidos contra a importação de não era para defender a democracia venezuelana, era para conseguir petróleo para ele e para os Estados Unidos. Então, cada vez quando alguém fala sobre a questão democrática, ele muda de assunto e fala sobre petróleo. Então, nesse sentido, ele entendendo se a melhor maneira de tirar petróleo é com estabilidade, ele mantém o governo de Maduro basicamente intacto, enquanto ele garante a possibilidade de exploração de petróleo e controlar o país. Isso vai criar grandes problemas, porque ele marginalizou Machado, Machado, coitada dela, até oferecendo o prêmio Nobel de Paz para Trump, uma tentativa patética de ganhar a simpatia dele, e a Comissão de Suécia anunciou claramente que não se pode passar adiante o prêmio e pronto. E isso foi muito engraçado anteontem. Porém, realmente há uma situação de uma intensificação de nacionalismo, e sabemos em toda a América Latina a questão do petróleo como um produto nacional importante para o desenvolvimento cria uma certa sensibilidade, um sentimento nacionalista muito forte. Então, eu acho que isso consegue, como você falou, unificar e juntar as pessoas de várias tendências em defesa do país. E eu acho que as medidas que Trump vai tentar fazer vão criar muitos conflitos com o governo atual, inclusive com a oposição ao governo atual, que se sente marginalizada nesse momento pelo Trump, que decidiu era melhor fazer uma aliança com os donos de poder nesse momento do que correr o risco de tentar instalar a oposição. Então, eu acho Professor, que, sim, por desculpe favor. interrompê-lo. Só para complementar então na Venezuela, impressionante, pelo menos essa é a visão que tem de fora, e eu gostaria que o senhor falasse se ela faz sentido, como é mal assessorado o Trump com relação à América Latina, em que ele diz que é tão importante, em que ele coloca, inclusive, dá o Natal da doutrina Monroe revisitada lá, que os Estados Unidos, América para os americanos, mas os americanos do norte, né? Como ele é mal assessorado, porque ele foi informado por essa moçada de Stephen Miller e de Marco Rubio, que era só dar uma apoiada no Bolsonaro aqui, que o governo caía, que o Lula caía e que o Bolsonaro voltava para o poder. Ele foi tão mal assessorado, dizendo que, olha, é só fazer pressão na Venezuela que cai o governo, e caindo o governo a gente pega o petróleo, e agora ele está tendo que fazer acordo com o governo atual, porque ele não vai conseguir derrubar o governo, pelo menos da maneira que ele imaginava. E mesmo assim, essa turma continua dando carta por lá, no Departamento de Estado, professor. Não dá para o Trump se livrar dessa moçada, como eu falar, you are fired, se demitir igual ele fazia lá no programa dele de televisão? Não, mas em parte ele não está interessado em mandar embora a atual presidenta, porque ele precisa de estabilidade político-social para poder cumprir o seu plano único, que é de controlar o petróleo
venezuelano. E é muito engraçado, porque quando ele chamou os grandes companhias petrolíferas para a Casa Branca para incentivá-los, de apoiá-lo e oferecer, investir 100 bilhões de dólares na produção venezuelana, o ExxonMobil falou: olha, eu não sei se vai ser viável, eu acho que vai ser muito difícil. E outras companhias estão com o pé atrás. O Trump ficou tão furioso com isso que ele anunciou depois que ele acha que não vai permitir a ExxonMobil participar na exploração de petróleo venezuelano, que ele já pensa que ele é dono desse petróleo nesse momento. Eu acho que isso vai cair muito mal, e eu acredito que mesmo o setor da oposição que está feliz que o governo de Maduro foi derrubado, vão perceber que as condições que Trump vai impor em Venezuela vão ser inaceitáveis, mesmo para os setores mais conservadores da nação venezuelana. Porque nacionalismo em Venezuela, como no Brasil, como em Colômbia, como em toda a América Latina, contra os Yankees, é muito forte. É um sentimento embutido no coração e na alma das pessoas. Então, eu acho que Trump, muito mal assessorado, vai ter muitas dificuldades. E outra questão, eu não conheço a Constituição cubana, mas eu acho que Marco Rubio nasceu nos Estados Unidos. Seus pais migraram para os Estados Unidos antes da Revolução Cubana. Então, ele não é... Eu não sei se ele tem direito a ser presidente de Cuba. Claro, se há uma intervenção, se derruba o governo, capaz que eles vão mudar a lei cubana para permitir isso. Mas eu acho que é muito longe essa possibilidade ainda do fim do governo cubano, porém, para mim, os dois objetivos do governo do Trump era petróleo e caminhar para derrubar o governo cubano. Posso fazer uma pergunta? Professor, muito importante essa questão e o simbolismo de Cuba, né? Porque Cuba, na verdade, era um resort, né? Os cassinos, as prostitutas, era a vida boa, né? A praia americana até a Revolução do Fidel Castro, até 59, era um país lindo, alegre, musicalmente riquíssimo. Meu relógio veio de lá, sabia? Cuervos Sobrinos, era suíço-cubano. Enfim, um país paradisíaco e tal, não sei o quê. Até que teve a Revolução e isso virou uma obsessão macabra, depois da crise dos mísseis e tal, de retomada daquela ilha. Eles já estão dizendo que, bom, acabou o governo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente está acompanhando muito, há muito tempo, as dificuldades do governo cubano para pegar e prover a população do mínimo necessário, né? Tanto em medicamentos, quanto... São coisas muito graves que acontecem lá. Agora, com o estrangulamento da Venezuela e da possibilidade de ajuda para Cuba, como é que o senhor vê essas ambições do Trump? Ou seja, eu aqui entre nós apostaria muito mais numa rebelião, digamos assim, da oposição em Cuba ao governo de Díaz-Canel, e não numa intervenção do Marco Rubio, por um governo ali alinhado com os Estados Unidos. Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor vê o futuro de Cuba. Eu concordo com a sua análise. Eu acho que o estrangulamento de Cuba agora vai ser pior, como existe um embargo há muitos anos, mas vai ser muito mais difícil porque Cuba falta petróleo. E ele dependia muito da União Soviética, depois Rússia, e agora os barcos clandestinos, tanqueiros clandestinos de fantasia, de fantasma que circulam no mundo, porque a Rússia está sendo bloqueado, um embargo contra o país. Então, o fato que Venezuela não vai poder exportar petróleo para Cuba vai debilitar muito mais a economia, pode ter falta de luz, isso pode provocar rebeliões internas. Eu concordo também que eu acho que o governo americano, mesmo mal assessorado e com pouca memória do passado, sabe que seria muito difícil invadir o país. Invadir no sentido de tropas, isso é uma experiência muito negativa e feia da tentativa de Playa of Quiron, Bay of Pigs, em 61, 62,
quando a CIA financiou cubanos exilados para invadir o país, foram derrotados, foram presos, e isso criou uma situação de um certo pacto um pacto de cavalheiros de que não seria a política americana de tentar de novo invadir o país. Porém, com esse novo governo, não se sabe o que Trump pode decidir fazer um dia, e isso pode acontecer, mas eu acho que é menos provável nesse momento. É mais estrangular. Pacto de cavalheiros, professor, com Donald Trump. Não há Não cavalheiros existe. mais no pacto, né? Há Ele um não lado é que nem não um há. pouco cavalheiro. O senhor lembrou, Baía dos Porcos, depois teve a crise dos mísseis. Tudo com o governo, o mesmo governo americano, né? O mesmo e curto governo, inclusive, de John Kennedy. Sim. Mas as pessoas, não sei se essa turma aí estuda muito história, não. Não sei se essa moçada que está ali no Departamento de História, do Departamento de Estado, tem o hábito de folhear algum livro. Aliás, um bom atentado contra essa turma. Pegue livros e jogue contra o Departamento de Estado, Laura. Professor, eu acho que nós temos, e talvez essa seja a falha cognitiva do governo Trump, que é o desconhecimento sobre como é que está funcionando hoje o mundo, né? Porque o mundo hoje é isso, é a China no backstage de todas essas crises aí. Buzines, né? buzines e buzines, né? Quer dizer, negócio para todo exato. lado. A China tem negócios com o mundo inteiro, coisa que os Estados Unidos perderam que perderam em grande medida, né? Não quer dizer que perderam absolutamente, Deus me livre usar uma estupidez dessa. É claro, mas houve um enfraquecimento fundamental dos Estados Unidos nessas trocas internacionais. E parece que o Trump desconhece isso, né? Quer dizer, a Venezuela, inclusive nesse último período, tem tido um crescimento econômico gigantesco por conta do apoio que a China tem dado ao país. Então, claro que as estatísticas na Venezuela são muito difíceis da gente observar com mais rigor. Mas o fato é que aquelas cenas que a gente teve em algum momento lá no passado de pessoas passando fome, miséria e tal, não sei o quê, a gente vê pelo noticiário internacional, inclusive, que essas cenas se reduziram muito. O país teve um crescimento econômico efetivo e a miséria foi reduzida, a mortalidade infantil foi reduzida, ou seja, houve um impacto do bloqueio econômico à Venezuela que a China pegou e supriu grandemente, e inclusive possibilitando uma recuperação da Venezuela. Então, não é um povo que estava agora no auge da decadência, pelo contrário, ele estava experimentando uma recuperação. E isso eu acho que é o que alimenta essas manifestações gigantescas que o governo tem conseguido, apesar de tudo, apesar de todas as críticas que, inclusive, internamente existem, né? Não sei o que o senhor acha disso. Não, inclusive o fato que mais ou menos 25% da população de venezuelana tem saído do país eliminava, de fato, uma oposição dentro do país ao governo atual. Então, é menos pessoas que estavam disponíveis para mobilizar contra o governo. Eu acho que, nesse sentido, há uma certa situação que favorece o governo atual. Realmente, o problema de Trump é que a arrogância dele de pensar que ele vai poder possuir petróleo venezuelano não vai funcionar. Eu acho que mesmo um governo entreguista tem grandes problemas desse sentimento nacionalista que vai defender o petróleo venezuelano. E lembramos como foi no Brasil nos anos 50, 60, com a campanha Petróleo Nosso, e lembramos como o Lula ganhou muito popularidade depois da tentativa de Trump impor a sua política sobre Bolsonaro. Eu acho que esse fenômeno possa estar acontecendo em Venezuela também nesse momento. Porém, ainda é um país polarizado, há uma oposição forte que ganhou provavelmente as últimas eleições. A gente tem que entender isso, que não é uma coisa simples. Eu acho que pode ter uma certa guerra civil, enfrentamentos internos, caso uma tentativa de tirar do poder os atuais
ministro do Exército, da Polícia e da Segurança Nacional também. Então, Trump, nesse sentido, tem um problema muito sério se ele quer governar a Venezuela. Não vai ser muito fácil, não, para ele e para seu governo. Professor, tem um outro assunto que eu queria tratar com o senhor. Eu estou até procurando aqui o texto do Jamil Chad, nosso grande amigo Jamil Chad, achei aqui, cuja manchete é: Estados Unidos recrutam supremacistas brancos e anunciam que estão em guerra contra estrangeiros. A Agência de Imigração dos Estados Unidos lançou uma operação inédita para recrutar milhares de jovens americanos e ampliar a onda de prisão e deportação de estrangeiros. Os Estados Unidos já tiveram, em determinados momentos da sua história recente, estou falando de anos 60 para cá, movimentos milicianos muito fortes. Milicianos não no sentido de traficante ou criminoso como nós temos aqui no Brasil, mas milicianos de determinados grupos sociais que se empoderam de determinadas questões, metem armas nas costas e saem tentando resolvê-los. Nova York teve, por exemplo, na década de 70, uma dessas turmas contra o crime. Depois que aconteceu um assassinato dentro do metrô, era um homem branco que matou um homem negro, aí o movimento negro fez uma pressão grande e esses caras supremacistas brancos e muitos filhos de italianos, irlandeses, tal, meteram arma nas costas, ficavam dentro do metrô. Também tivemos os Black Panthers, movimento final de década de 80 aqui, década de 60 aqui, teve inclusive representante na Olimpíada de 68, né, que depois acabou sendo punido, enfim. E a gente está tendo agora, professor, esse 4º dia de protestos contra o ICE, Serviço de Imigração, agora já o 5º, estopim das manifestações, a morte de Renee Good, que foi baleada dentro do carro em Minneapolis, e autoridades municipais disseram que 30 pessoas foram presas durante os protestos, um policial ferido, um pedaço de gelo, segundo a polícia. E esse tipo de, não só repressão policial, mas como grupos milicianos levantando o dedo e dizendo, peraí, não é assim, parece que está sendo, inclusive, aqui a gente vê, recrutado para ser ICE e recrutado para combater o ICE. É a tal da guerra civil que o senhor está falando? Eu estou mais no sentido de... eu não vejo guerra civil nos Estados Unidos, eu estava referindo à guerra civil dentro da Venezuela. Eu acho que é o seguinte, no último lei fiscal que foi aprovado este ano, autorizou muitos milhões de dólares para a ICE para aumentar o corpo de polícia que vai implementando essa política de tentar deportar 1 milhão de indocumentados por ano. Então, nesse sentido, eles precisam recrutar muitas pessoas, baixaram os critérios para quem seria recrutado para participar como trabalhador nesse setor do governo e, com certeza, não estão tentando evitar a contratação de pessoas que são racistas, brancos, com ideologia nacionalista. Isso é uma realidade de um setor da população que acredita em Trump, acredita no discurso dele que os imigrantes são um perigo para o país e é necessário deportá-los todos. Então, uma certa atraição econômica para as pessoas procurando emprego e uma atraição ideológica para entrar no ICE. O que me chama mais atenção é a maneira em que, em todo o país, pessoas não latinos, não parentes de pessoas imigrantes, estão mobilizando para defender seus vizinhos, seus amigos, seus colegas, as pessoas que servem em um restaurante ou que estão trabalhando em serviços no país. É uma mobilização que nunca vi, é uma solidariedade com os latinos enorme, que vai contra o discurso do Trump, que ele utilizou muito essa xenofobia na campanha eleitoral de 24, e é significativo porque realmente, objetivamente, eles estão tentando obstacular a função da polícia. E eles estão fazendo isso. Eles estão chamando, com pitas, estão chamando as pessoas na rua quando entram no ICE num bairro, para as pessoas avisar os indocumentados para se esconder e para criar uma situação onde os membros do ICE se sentem incômodos e vão embora. São pessoas enfrentando a polícia em vários lugares, inclusive que circula muito na mídia social, pessoas
do ICE que entra no restaurante e o dono do restaurante sai e fala, não, você não vai receber comida aqui. Você está contra a nossa comunidade, sai daqui, eu não quero que você fique aqui nesse restaurante. Isso está acontecendo em todo o país. E é uma solidariedade impressionante que eu acho que está ligado a esse movimento maciço contra o próprio governo de Trump, que vai resultar, ao meu ver, na derrota dele e seu partido nas eleições para Congresso em novembro de 2026. Vou seguir com informação para você entrar logo em seguida com a pergunta. Laura, esses protestos também aconteceram em outras cidades americanas, incluindo grandes, Nova York e Los Angeles, as duas maiores. Filadélfia, uma cidade simbólica, é a cidade da independência dos Estados Unidos. Teve um vídeo viralizando justamente sobre os Black Panthers, né, as Panteras Negras, partido de autodefesa, partindo, melhor, para autodefesa nas ruas da Califórnia, perdão, da Filadélfia. É um grupo contemporâneo, uma revisitação daquilo que foi revolucionário na década de 60, que deixou, depois da morte de Martin Luther King, o discurso pacifista com relação à morte de cidadãos negros assassinados por serem negros. Tem aqui algo para a gente assistir sobre isso, veja só. I can hold my gun like this, it's the law. Philadelphia Crime Code 6108 says I can hold my long arm in my hand. This can hit my finger on the trigger, which is not. So don't ask me to do nothing that's against the law. Can I help you? I'm out here minding my business. I'm out here to control and watch you. Anything else? Because you guys like beating up our teenagers. Somebody sent us a video of y'all beating up teenagers. Y'all, wasn't me. Huh? It was y'all. You're a police officer. You part of that. You part of that. It was y'all. It was y'all. You don't like to be labeled in with slave catchers. You shouldn't have touched their old sellout. You are a sellout. You wearing their shit. You are a sellout. You ain't protecting shit. You got to do whatever they tell you to, including hurt your people. Because you're walking up to me and I don't like you and I don't trust you and I don't got no conversation with you. So unless you're investigating the crime, leave me the fuck alone. I don't care. I got a gun license right here. This is legal. Philadelphia Crime Code 6108. Move your car out of people's way and get the fuck out of my face. Thank you, officer. Have a good day. You have a bad one. Sellout. Fuck out of here. You smiling for a sellout? Do you know where you came from? Slave catchers hired you to help catch their property, which was us. Slave catcher patrol is the origin of that badge, you bitch ass nigga. The fuck out of here. Go where you're needed. We don't need your help. Get out the fucking street. Like your supervisor said, get out the fucking street. Get out the fucking street. Go with him. Go with him. Get out the fucking street. You blocking traffic. Get out the fucking street. Kid, get the fuck out the street. Professor, é muito emocionante, né, ver essa ação dos Panteras Negras intimidando, né, a polícia. E a gente chegou a comentar aqui que as mobilizações contra o ICE, até porque o foco do ICE são, evidentemente, os latinos e tal, também os somalis, os imigrantes ilegais, mas como os grandes imigrantes ilegais são os latinos... Brown people. Hã? Brown people. Acabava, gente marrom. Agora, entre os Panteras Negras, né? Quer dizer, que também é uma coisa que tem um simbolismo muito grande. Eu queria perguntar para o senhor, cara, parece que os anos 60 estão de volta, né? Virou moda de novo, né? Quer dizer, ou não, o que é que o senhor está... Eu estou achando lindo, eu estou com vontade de acabar esse jornal com o punho erguido e falando... Né? Quer dizer, é muito bonito e muito emocionante. Queria que o senhor comentasse isso. É lindo, mas é super minoritário e marginal. Não é uma organização pequenininha que não tem nenhuma influência. Simbolicamente bonito, interessante, uma nostalgia dos anos 60, quando as Panteras Negras foram muito importantes e chamava muita atenção quando eles andavam nas ruas com as armas na mão, legalmente, assustando as pessoas com todo o preconceito e racismo embutido na cultura americana. Mas eu acho que é mais importante anotar que dos milhões de pessoas que têm mobilizado contra o Trump e das centenas de milhares de pessoas que mobilizaram essa semana contra o assassinato de René Good, era totalmente pacífico, sem violência, uma ou outra pessoa preso.
e as pessoas entendem muito bem que Trump está procurando provocar provocações para justificar o envio da Guarda Nacional ou Exército Nacional para tentar reprimir as protestas. Então, eu acho que as pessoas entendem muito bem e a grande maioria, 95, 99% das pessoas que estão nas ruas protestando são pacíficos, com discursos diferentes. Porém, você vai encontrar na mídia social professores de escolas públicas enfrentando a ICE que tentam entrar na sala de aula, pessoas nos hospitais, funcionários não permitindo a ICE entrar, e na própria Nova York, com o novo prefeito, a polícia de Nova York está prendendo pessoas do ICE que usam máscara, porque eles acabaram de passar uma lei em Nova York dizendo que não pode andar de máscara se você é um oficial do governo, e eles estão prendendo funcionários do ICE que andam com a máscara para assustar as pessoas, claro. Então, é uma situação de resistência muito maior do que eu imaginava e vai seguir, porque, infelizmente, o governo vai seguir com sua onda de repressão contra os trabalhadores indocumentados, trabalhando, morando e vivendo nos Estados Unidos. Agora, dia 20, em 8 dias, uma semana, terça-feira que vem, vai fazer um ano de Trump no poder. Parece que ele é presidente desde que assassinaram o presidente Abraham Lincoln, né? Uma coisa impressionante como está sendo intenso e andando para trás esse negócio. Professor, o senhor sabe que quando o senhor vem aqui, a gente pega o senhor pelo pé e segura para comentar os assuntos, então eu vou entrar em Irã. Agora, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que a situação no país está sob controle depois do aumento da violência ligada a protestos desse fim de semana. O chanceler iraniano acrescentou que o aviso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra Teherã, que tomaria medidas caso os protestos se tornassem sangrentos, motivou, aspas, terroristas a atacar manifestantes e forças de segurança para justificar a intervenção, fecha aspas. O chanceler Araghchi confirmou também que o serviço de internet vai ser retomado em coordenação com autoridades de segurança. No sábado, o presidente do parlamento iraniano alertou que Israel e todas as bases militares e navais americanas na região serão alvos legítimos caso os Estados Unidos ataquem o Irã. O governo iraniano declarou luto de 3 dias pelos mártires mortos em 2 semanas de protesto, incluindo membros das forças de segurança. A Organização de Direitos Humanos do Irã, com sede na Noruega, diz que 192 manifestantes morreram. É mais um assunto militar para os Estados Unidos voltarem, na opinião do senhor, professor Green? É mais um assunto de militar, mas ele tem grandes problemas com o Irã. Eu acho que, primeiro, é importante indicar que isso talvez seja as mobilizações mais amplas que houve em muitos anos contra o governo atual, que começou no bazar com os empresários, os comerciantes, porque houve uma crise econômica muito profunda, houve inflação, eles protestaram contra as medidas do governo, e isso expandiu para os estudantes, para as mulheres que não gostam do controle dos religiosos sobre o seu comportamento, sua roupa, e ampliou-se bastante. E é muito cínico do governo pedir 3 dias de lembrar as pessoas do governo morto, quando a grande maioria das pessoas que morreram nesse momento são as pessoas protestando contra o governo atual. Agora, o que Trump pode fazer? Ele pode bombardear algumas bases militares de Irã, talvez. Ele corre o risco de uma retaliação de Irã, que possa acontecer também. Eu acho que o Bibi Netanyahu está sempre procurando um pretexto para desviar a atenção ao processo contra ele e para poder postergar as eleições em Israel, que estão programadas para outubro deste ano, e as pesquisas em Israel indicam que Bibi Netanyahu vai ser derrotado se houver eleições agora, nesse momento, não sei o que vai acontecer nos próximos 6 meses, então ele está muito vulnerável também. Então, eu acredito que Trump com Netanyahu podem juntos combinar de fazer alguma ação simbólica contra o Irã para mostrar que tanto Israel
no governo de Netanyahu quanto Trump no governo americano, e são capazes de mostrar sua virilidade, sua masculinidade, sua potência de enfrentar outros países. Eu acho que eu não acredito que esse governo do governo iraniano vai cair com essas mobilizações, porque eu acho que a oposição não está muito unida nesse momento. Então, eu acho que seria difícil de ver esse tipo de transição de poder. E claro que Trump vai apoiar quanto Israel qualquer mudança de governo, especialmente o governo que não está tão hostil ao Estado israelense. Eu quero fazer uma pergunta. Vai lá. Não, professor, o problema todo é que há uma falta de quadros na direita que é uma coisa impressionante, né? Porque, pô, a grande personalidade hoje da oposição iraniana é o filho do Shah Reza Pahlavi. Pô, aí a coisa fica feia, né, para os caras ali, porque há uma oposição, é claro que há questões importantes no que diz respeito aos direitos das mulheres, aos direitos LGBTQIA+. Há questões fundamentais no Irã que precisam ser sanadas. São ligados ao Estado ligado à teologia, o Estado ligado à religião e não à política propriamente. Né? É que o Irã é um pouquinho mais complexo, né? Porque pouquinho não. É muito complexo o Irã. Mas o Irã tem eleições, o Irã tem parlamento, o Irã tem uma... Podemos discutir tudo isso. Também durante a ditadura militar, Brasil teve eleições, teve congresso, então é complicado mesmo. É verdade. Mas acontece que, por exemplo, hoje nós temos, e isso é reconhecido internacionalmente, que a liderança do Irã hoje são reformistas. Então, por exemplo, hoje mesmo, em Teherã, já não há mais, até por conta dos protestos e da luta das mulheres, hoje já não existe a obrigatoriedade Chador, né? do véu. E mulheres... Há uma liberdade em relação... A gente fala, isso não tem importância, isso tem muita importância no Irã. Isso existe muito. Então, essa liberação do véu ali, fruto da luta das mulheres e uma conquista das mulheres, mostra um governo que, antes de pegar e ser apenas um governo repressivo, é também um governo que está escutando a sociedade e tentando dialogar com ela. Eu não estou justificando isso, mas eu não estou justificando a questão, a opressão que existe, de fato, contra esses grupos dentro do Irã, mas vamos lembrar que existe opressão também terrível na Arábia Saudita, e onde as mulheres, de fato, e a comunidade LGBTQIA+, é extremamente marginalizada e que não se fala sobre isso na imprensa mundial. Então, quer dizer, são os pretextos de ocasião, né? São os pretextos que servem aos intentos dos Estados Unidos. Mas eu queria perguntar para o senhor, como é que o senhor vê como é que você vê essa coisa de a voz oposicionista do Irã, hoje, vista no mundo, e quem está falando é o filho do Shah Reza Pahlavi, que é esse cara que tinha câmeras de tortura durante o seu regime e foi derrubado, e é essa a explicação por que nós temos um governo teocrático lá, porque houve uma mobilização que quem coesionou foi o clero iraniano, foi o clero xiita. E aí eles pegaram e tomaram o poder daquilo que foi uma ditadura extremamente sanguinária e que marcou aquela região ali como um trauma mesmo. Então eu queria perguntar para o senhor, como o senhor vê a reencarnação do palevismo no Irã nesse momento? Bom, ele realmente está tentando dirigir o movimento da oposição, mas eu acho que ele não consegue fazer isso. Ele é um elemento, ele é mais conhecido, ele tem um certo apoio popular no setor da sociedade, uma nostalgia do passado, de setores, como houve e tem uma nostalgia ao governo de Médici no Brasil também, mesmo sabendo o que foi esse governo. Eu acho que não é verdade que o véu está liberado em Irã. Ainda há muito controle social sobre o uso ou não de hijab, então não é uma coisa tão fácil, e não existe, ou seja,
há comentários sobre o Irã porque o povo iraní está se mobilizando contra o governo autoritário. E não está sendo mobilizado, não estamos se mobilizando em Arábia Saudita e os outros Emiratos, que são tão repressor quanto Irã, em certo sentido, porque não tem as mobilizações de massas é uma tradição de mobilização. É importante lembrar, quando o Khomeini entrou no poder em 79, ele massacrou não somente os apoiadores do Shah, mas toda a esquerda irani. O Partido Comunista, o Tudeh Party, foi totalmente liquidado. As oposições mais à esquerda, ao Fatah, não Fatah não, a Fedayeen, que foram também reprimidos pelo governo. Então, há uma gerações de pessoas da oposição que lembra o que foi os primeiros anos do governo do Khomeini, quando eles realmente eliminaram qualquer oposição mais à esquerda do seu governo. Agora, eu acho que o fato que Pahlavi não representa a unificação, a unidade da oposição, é uma indicação que nesse momento não vai ser bem sucedido essas mobilizações e mais uma vez as pessoas vão recuar e daqui 2 anos, 1 ano ou 3 anos vão explodir de novo porque não aguentam a situação no país, não aguentam a repressão, a controle social do grande segmento da sociedade que não querem mais isso e querem acabar com esse regime religioso que domina e controle a sociedade irani. Professor James Green, falei, quando o senhor vem, a gente segura para tratar de vários assuntos. Professor, muito obrigado. Bom dia. O senhor está nos Estados Unidos hoje, né? Atualmente não, mas tudo bem, eu estou indo para lá daqui a pouco. Tá aqui, tá certo. Tá melhor porque o fuso horário é o mesmo, então a gente não acordou o senhor tão cedo. Tá tranquilo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Bom dia para o senhor, professor. Obrigado. Professor James Green sempre conosco aqui para tratar de assuntos ligados a partir ou de Estados Unidos e nós outros. Eu só queria complementar uma coisa que eu acho que é importante a gente notar, que o Irã, ele... A gente fala do sentimento nacional e tal, mas é importante a gente olhar para esses países que são civilizações, mais do que um Estado nacional, eles representam civilizações, a persistência de civilizações milenares. Isso é o que nós não temos aqui no Brasil, nem tem nos Estados Unidos. Não temos desse lado de cá, né? Nós não temos desse lado aqui. A gente aqui a gente tem 500 anos, e olhe lá, né? Eu digo como Estado. Isso, porque a parte anterior foi é claro que os indígenas estão aqui há muito mais tempo e tal, não sei o quê, mas esse Estado que nós temos não representa esses indígenas, não representa esses povos ancestrais, não representa nada disso. No Irã é um pouco diferente, na China é muito diferente. Por quê? Porque eles representam... O Irã, é importante a gente ver isso, o Irã é a persistência da civilização persa, né? Quer dizer, que são os caras, não é brincadeirinha não, são os caras que enfrentaram potências militares e forças agressoras, forças violentas, extremamente, ao longo de séculos, enfrentaram tudo isso. Então, a China é assim também, o Irã é assim também. Eu acho que aí a gente tende a ter uma outra qualidade da resistência, porque não é só, olha, estou defendendo isso ou aquilo, estou defendendo uma civilização ameaçada por uma força agressora. Então, isso tende a ter um alcance, inclusive nas sensações populares, muito mais intensas, muito mais... e um comprometimento do coletivo muito maior diante da agressão externa. Antes da gente voltar para o Brasil e o Globo de Ouro, eu faço o nosso disclaimer aqui para você que está no nosso YouTube. Para que você também, que não está no YouTube e está na TV aberta, ou ainda nas operadoras, entre lá no nosso YouTube para fortalecer o trabalho da comunicação pública via redes sociais, no caso aqui, o YouTube. Dê o seu like, né? Faça o seu compartilhamento, né? Espalhe a boa notícia, já que a turma faz isso bastante, joga no grupo da família, ó, tá aqui. A TVT está fazendo um jornalismo diferente, um jornalismo com
como é que usa a 750 na Argentina, objetivo, pero não imparciales. Aqui é a televisão dos trabalhadores, né? Então, faça isso, dá o seu like, escreve. Tem um cara lá batendo com os cascos do lado de lá, escreve de volta, sabe por quê? Primeiro porque você irrita o sujeito do outro lado. E depois porque você movimenta o tal do algoritmo. E o algoritmo quer o que eles chamam, para além de interatividade, eles querem que o ambiente seja de exatamente participação para mais gente. Então, porque senão não se abrem as tais das portas dos algoritmos. Fazendo isso, você leva aquilo que você está assistindo, e só posso acreditar que está gostando, fora quem está batendo com o casco, para mais gente. Então, por favor, estou vendo aqui uma quantidade bem interessante de pessoas online, mas um número de likes ainda pequeno perto daquilo que tem gente assistindo. Faça isso em nome da mensagem da comunicação pública. Bom, falando em comunicação da melhor qualidade, pública também, mas sem Lei Rouanet, tá? Filme de grande circulação não tem Lei Rouanet, como dizem os nossos amigos aí. O Wagner Moura, o Kleber, o Brasil fez história ontem de novo, conquistando o Globo de Ouro. Wagner Moura como melhor ator no filme de drama O Agente Secreto, filme que aborda ditadura militar no Brasil. Ditadura militar no Brasil. Primeira vez que um brasileiro vence nessa categoria, o ator, e a premiação coloca Wagner Moura em posição de destaque na corrida por uma indicação para o Oscar, que é sempre em fevereiro, né? Na mesma noite, O Agente Secreto, que é dirigido por Kleber Mendonça Filho, levou o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa, estrangeira para eles, né? A dupla consolida a vitória da dupla, né? O filme brasileiro como um dos principais nomes da temporada internacional. O presidente Lula comemorou no X, no Twitter, uma dupla vitória de Agente Secreto para entrar para a história do cinema brasileiro, dia de glória e reconhecimento ao talento de nossos artistas. Ele também lembrou a sessão com os artistas do cinema do Palácio da Alvorada. Lula também fez uma homenagem especial a Wagner Moura. No cartaz do filme estampou: o baiano tem Golden Globes. Wagner Moura aproveitou para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a premiação. Temos que continuar fazendo filmes sobre a ditadura. A ditadura continua sendo uma cicatriz aberta na vida brasileira. Isso aconteceu há 50 anos apenas. Recentemente tivemos, de 2018 a 2022, um presidente de extrema-direita que fazia manifestação, que é uma manifestação física dos ecos da ditadura. A ditadura está muito presente no cotidiano brasileiro, então temos que continuar fazendo filmes sobre isso. Também Kleber Mendonça fez o mesmo. Abre aspas. Cerca de 10 anos atrás, o Brasil fez uma curva muito acentuada para a direita e esse tempo agora se foi. O ex-presidente está na prisão. Ele era epicamente irresponsável em termos de não liderar o país, e eu realmente acho que o cinema pode ser uma forma de expressar algumas queixas que todos nós temos em termos da sociedade em que vivemos. Essa noite de glória do cinema brasileiro terminou, claro, em samba. Não tem comparação com outros atores e outros, né, próceres da cultura, entre aspas, brasileira. Aliás, é uma carreira que começou, frente às câmeras pelo menos, bem cedo, olha só. Muita vontade de mudar não, mas agora que eu já mudei, aí tô achando tá gostando? É legal, melhor que aqui. Não, nem tudo, né? Porque aqui é o lugar que a gente brinca, a gente sempre se diverte, já tem as coisas tudo aqui que a gente já sabe tudo. Lá é tudo estranho pra gente já. A gente joga bola, a gente brinca de se esconder.
Estava bem em frente às câmeras já há um tempinho, ó delas, né? Mas Na Bahia. é ele, né? ele. Impressionante. É ele. É ele. Bom, Luiz Anin está conosco. Oi, Zanin. Bom dia para você. Bom dia, Edu, tudo bom? Tudo jóia. A gente falou já sobre o filme aqui, nós dois, a TVT, você. Ou seja, não dá para dizer que era uma surpresa. Mas dá para dizer que é uma surpresa porque não somos nós brasileiros ou aqueles que são tão mais íntimos com a realidade brasileira, seriam os nossos vizinhos aqui, dando mais um prêmio, que já tivemos no ano passado, para esse tema e para atores e atrizes brasileiros. Exatamente, né? A gente pode dizer que não é uma novidade, não é nada fora de qualquer expectativa, porque a gente conhece a qualidade do filme, né? Não por acaso esse filme do Kleber Mendonça já tinha ganho no mês de maio, no festival, importantíssimo Festival de Cannes, 2 prêmios muito significativos, né? Que é exatamente de ator para o Wagner Moura e de direção para o Kleber. Então, já é um filme que ele tem um retrospecto internacional já muito forte. Ele participou de vários outros festivais e ganhou o prêmio. Antes do Globo de Ouro, ele tinha vencido o Critics' Choice de Nova York, né? Que é um prêmio também dos críticos da cidade de Nova York, é um prêmio que é muito levado em conta no panorama internacional. Então, é um filme que já chegou com um currículo. Agora, a gente sabe, né? O que vai sair da urna, a gente não pode nunca antever. E a verdade é que esse filme foi indicado em 3 categorias do Globo de Ouro, venceu 2, né? E é um dia histórico para o cinema brasileiro, porque isso jamais havia acontecido nessa premiação, de ganhar 2 prêmios, mesmo filme, ganhar 2 prêmios, e 2 prêmios assim, importantíssimos, né? Que é o melhor filme de língua não inglesa e ator para o Wagner Moura. Então a gente ficou muito contente, né? E tem mais pela frente. É um filme que, à medida que ele vai sendo premiado, que ele vai sendo reconhecido, ele vai se cacifando para o chamado prêmio maior, ou pelo menos, não vou dizer que é o prêmio mais importante do mundo, que aí é cabeça colonizada, mas é o prêmio que tem mais mídia no mundo inteiro. Quem já trabalhou na imprensa sabe que a palavra Oscar é uma chave que abre tudo, né? Se quer emplacar uma matéria, você fala, olha, é alguma coisa relativa ao Oscar, uma indicação, um filme que vai estar muito badalado para o Oscar, pronto, você já arranjou seu espaço no jornal, no rádio, na televisão. Todo mundo sabe disso, quem é como nós, veteranos da imprensa, né? Então, esse filme já veio com esse cacife, veio com um cacife também muito importante, que foi o sucesso de público dele aqui no Brasil. Ele já fez quase 1.200.000 espectadores. É um espanto, ainda mais você levando em conta o tipo de filme que é esse, né? Que não é um filme que a gente está acostumado a contabilizar em milhões de ingressos vendidos. Até alguns anos atrás, eram apenas as comédias que faziam esse público gigantesco. E já no ano passado, o filme do Valtinho, Ainda Estou Aqui, além de ganhar o Oscar de filme internacional, ele fez um espanto de público aqui no Brasil, chegou a acho que mais de 5, quase 6 milhões de espectadores. Então, é todo um processo, né? Curioso, você tem 2 filmes seguidos, né? Que são filmes sóbrios, são filmes que não são óbvios, que não fazem nenhum tipo de apelo assim, populista, mas que conseguem encantar a crítica, conseguem receber prêmios importantes e, ao mesmo tempo, conseguem seduzir o público e levar o público ao cinema, coisa que a gente sabe que hoje em dia é muito difícil convencer as pessoas a sair de casa, sair do streaming e ir assistir o filme onde deve ser assistido, que é a tela grande. Ah, me penitencio. Laura vai ao cinema todo final de semana. Eu me penitencio, porque eu fico. Aliás, tô aqui esperando entrar nos Netflix da vida para não ter que levantar do meu sofá e cada vez que vai mais sucesso, ficar mais tempo na tela. E aí o rabo da tal da cauda longa lá não corre. Mas vocês têm razão, eu me penitencio. Laura?
Não, e tem algumas coisas que você precisa assistir na Claro, tela grande claro, mesmo. Não claro. tem, Claro. é outra É outro- experiência isso, mesmo, né? tem gente do lado, Na é outra sala história. escura, a obra, É. enfim. Mas eu queria perguntar para o Zanin, porque, Zanin, eu acho que você estava falando, o mundo descobriu, né? Redescobriu, porque o Brasil tem uma história, né, nesses grandes prêmios. E é periodicamente assassinada por governos de direita. diga-se, Exatamente. Né, de passagem. Periodicamente assassinada por esse governo de direito, mas tem uma tradição, tem uma história, tem seus marcos, né? Mas eu queria te falar, eles descobriram, mas nós também, né? Aqui no eixo Rio-São Paulo, a gente redescobre esse cinema com esse sotaque tão importante, tão impressionante. A vida é vivida numa cidade que não é São Paulo, né? Quer dizer, são filmes que trazem uma outra forma de estar no mundo, de estar ensolarado, de estar no calor, de estar com o leque na mão, de estar na sombra, né? Eu queria te perguntar, como que o Nordeste está aproveitando, e você certamente sabe bem isso, como que ele está aproveitando isso? Eu sei, por exemplo, no Cariri, iniciativas incríveis, Festival de Cinema do Cariri, coisas assim que você fala, mano, olha só, e escolas de cinema, queria até homenagear a minha amiga Valéria, que é uma entusiasta disso, mas queria te perguntar como é que você vê essa indústria, né, se reimplantando dentro do Nordeste, dando empregos, criando narrativas, criando sonhos, como é que você vê essa coisa? Eu acho isso tão importante, tão Brasil, né? Um Brasil que a gente tinha. Eu só queria lembrar, antigamente a Globo era super criticada porque ela ensinava um sotaque nordestino para os atores que ninguém no Nordeste se identificava. Uma mistureba de Todo locais, mundo falava, né? meu, que sotaque é Como esse? aqui, o daqui também Né? não era nem daqui, nem do Rio, nem do Rio Grande do Sul. Nem Então, do... a Globo não tinha atores nordestinos, então tinha que ensinar uma dicção que as pessoas não representava ninguém. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa coisa do Brasil entender a vitalidade e a criatividade do Nordeste, particularmente do Nordeste, né? Ô, Laura, você me permite, antes de responder a tua pergunta, fazer um pequeno comentário, lembrar uma pequena história. Essa história do nordestinês da Globo. Uma ocasião eu tive a oportunidade de visitar um grande brasileiro, que é o Ariano Suassuna, em Pernambuco. E que é uma conversa ótima, nós ficamos horas conversando, eu e mais um grupo de jornalistas, ficamos horas conversando, ele mandou servir suco de caju para a gente, e nós ficamos batendo papo, e uma hora apareceu essa conversa, né, do sotaque do nordestino. E ele ficou pé da vida, falou, isso é o maior absurdo do mundo. Ele falou, isso não é sotaque nordestino, isso é um gato miando que eles imitam. Eu nunca vou esquecer. É maravilhoso. Agora, voltando à questão, é o seguinte, como o Edu falou, de vez em quando chega a direita no governo, né, e se incumbe de demolir tudo que já foi feito no cinema brasileiro. O cinema brasileiro, nos anos 90, ele já tinha uma grande tradição. Cinema novo dos anos 60, 70, prêmios internacionais muito importantes, Palma de Ouro para Anselmo Duarte, com Pagador de Promessas, em 62, em Cannes. Quer dizer, já tinha uma trajetória já bastante consolidada e muito respeitada internacionalmente, né? E aí chega o governo Collor e desmancha tudo do dia para a noite. Extingue a Embrafilme, extingue o Concine, extingue todos os órgãos de suporte ao cinema. Então, o cinema brasileiro foi praticamente reduzido a zero no começo dos anos 90. Felizmente, ele não terminou o governo e entrou outro governo, que era do Itamar Franco, e logo em seguida se começou um processo de reconstrução do cinema brasileiro, que a gente acabou consagrando o termo retomada do cinema brasileiro, né? Foram
foram recriados órgãos, houve uma legislação que é a lei do audiovisual, e várias formas de apoio, a famigerada lei Rouanet, que toda a direita sempre fala mal da lei Rouanet sem saber absolutamente do que se trata, mas enfim, o cinema foi reconstruído. E ao longo dos anos, isso eu presenciei muito de perto, porque eu era repórter de cultura, além de crítico de cinema, fazia reportagem também, trabalhava na redação, e eu acompanhei muito de perto isso aí. Praticamente toda semana eu ia a Brasília para acompanhar esse processo de reconstrução do audiovisual. E esse processo de reconstrução, ao longo dos vários governos, FHC, depois Lula, eles tiveram sempre a preocupação, que é uma coisa incompleta ainda, da diversidade regional, de tirar a produção de cinema exclusivamente do eixo Rio-São Paulo. Então, você assistiu, ao longo dessa história, até hoje, você assistiu à emergência de vários, digamos assim, para usar essa expressão, de vários polos cinematográficos regionais. No começo da retomada, por exemplo, o cinema que era feito no Recife, na geração anterior à do Kleber, né, ela foi muito importante. Ela trouxe filmes como Baile Perfumado, que foram filmes que fizeram, à época, venceram o Festival de Brasília, e outros no Recife. Em Minas Gerais começou a se fazer também cinema de altíssima qualidade, vários coletivos mineiros fizeram isso. No Rio Grande do Sul, a Casa de Cinema. A gente vai falando, quer dizer, a diversificação ela é totalmente incompleta, ainda desigual, mas ela já se processou, ela saiu do zero, começa a andar e tem que ser incentivada cada vez mais. Mas existe, ela já existe. Por exemplo, você pega o pessoal de Contagem, em Minas Gerais, né, que fazem um cinema extremamente bom do ponto de vista formal, importante do ponto de vista da representatividade, é um cinema feito e interpretado, em sua grande maioria, por pessoas negras. Então, todos esses processos de diversificação estão ocorrendo. Agora, é muito difícil sempre num país de dimensões continentais e com tradições diferentes de local para local, para a produção de cinema, que isso se complete num nível ideal. Quer dizer, é evidente que São Paulo e Rio têm uma capacidade instalada de laboratórios, de técnicos, etc. e tal, que são majoritários no cinema. Mas eu acho que é um processo que ainda está em andamento. Eu sinto o governo Lula muito assim, a fim de promover essa diversificação, em termos mesmo de distribuição de verbas para a confecção de filmes e para a distribuição de filmes. Então, eu vejo com muito otimismo esse processo, como eu disse, de um processo que ainda está longe de atingir um ponto ideal, mas que está se processando. Agora, Zanin, para que a gente visse ontem, né, hoje, pelo nosso horário, o cinema brasileiro, atores brasileiros, antes atrizes, né? Tivemos também a Fernandinha e Fernandona em anos anteriores, e a Fernandinha ano passado, ganhando prêmios. Alguém apertou o gatilho dessa bala 3, 4, 5 anos atrás, né? Porque o cinema não se faz de um dia para o outro, apesar de ter gente achando que o governo do PT, o PT... Para fazer um filme, se aperta o gatilho hoje, a bala começa a viajar e ela vai bater no alvo lá 3 anos depois. Aí você passa não sei quantos meses filmando, não sei quantos meses montando, não sei quantos meses para lançar, e isso se soma em anos. Hoje a gente tem, na linha de produção, filmes acontecendo, ou ainda graças ao que teve de pandemia e a luta contra a cultura. Não é uma guerra cultural que a direita faz contra a produção de cultura nacional. É uma guerra contra a cultura. Eles querem a ignorância, a burrice e o silêncio. É isso que essa gente quer. Eles não querem colocar no lugar uma coisa diferente, porque nem sabem o que é. Então, muito diretamente, tem agora, a linha de produção está começando, o revólver já está começando a soltar bala, que a gente vai ver, nós que somos leigos, resultados lá na frente? Com certeza. E a gente vê o seguinte, que
quando o cinema teve esse processo de reconstrução depois da era Collor, ele criou, o setor audiovisual conseguiu criar uma série de dispositivos legais que caminham por si sós e que têm uma certa resistência. Tanto é que eles aguentaram 4 anos do governo inominável tentando destruir tudo, né? Houve uma hora que o Bolsonaro falou, a Ancine, eu vou fechar a Ancine. Só depois ele descobriu que ele não podia fechar a Ancine. Não podia. É um órgão regulador que tem, inclusive, uma eleição, tem um diretor-presidente que atravessa mandatos de presidente da República. Começa mesmo que entre um governo totalmente hostil à produção audiovisual, ele vai ter que engolir um cara que tem lá o seu mandato. Então, as coisas foram feitas de uma maneira assim, eu acho que foi um aprendizado do próprio setor audiovisual, de você conseguir construir estruturas não provisórias, estruturas permanentes de sustento. E que, repito, aguentou 4 anos do pior desmando que eu vi na minha vida do setor cultural, para não falar de outras coisas, né? Mas no setor cultural foi assim uma tentativa de terra arrasada, mas que não se concretizou. Prejudicou muito, mas não se concretizou. Eles não conseguiram destruir o cinema, não conseguiram destruir a cultura brasileira, que era o grande objetivo deles na área cultural, era destruir. E eles não conseguiram fazer isso. Então, esses filmes que vão surgindo são filmes que expressam uma certa, vamos dizer assim, maturidade do cinema brasileiro, inclusive de trabalhar com temas absolutamente locais, mas fazê-los compreensíveis no exterior, né? Fazê-los emocionar as pessoas no exterior. Foi o caso do Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, né, que toma um caso da ditadura, né, o assassinato do deputado Rubens Paiva, né, e consegue comover plateias mundo afora, pessoas que provavelmente nunca tinham ouvido falar no nome desse ex-deputado que foi assassinado pela ditadura brasileira. E no caso do agente secreto, para mim é uma coisa que eu vou dizer para vocês, se vocês me perguntarem assim, eu não sei responder direito como é que esse consegue se articular tanto com as pessoas. É uma coisa impressionante, porque ele não tem nada de fácil, né? Ele é um filme cheio de elipses, ele é um filme que vai e vem no o tempo todo, né? Ele deixa muita ponta solta, então tem as pessoas que têm horror de ponta solta, né? Tudo tem que fechar didaticamente, como se fosse produção da Netflix, né? Ficam horrorizadas. Mas a grande maioria das pessoas que vai ver esse filme ama, apesar dessa dificuldade, você se instala no filme, você entra no filme, você viaja, como se você estivesse navegando num rio, que vai te levando, você sem saber para onde vai, mas numa viagem extremamente prazerosa. Então você vai. Então o Kleber consegue, através toda a técnica cinematográfica que ele desenvolveu ao longo da carreira dele, que ainda é curta, né? Mas ele desenvolveu, ele tem origem na crítica cinematográfica, ele é um estudioso de cinema, né? Ele consegue usar esses elementos para puxar o espectador para dentro do filme e aceitar que, provisoriamente, você pode não estar entendendo 100% o que está acontecendo, mas você não sai do filme. Então, ele consegue essa façanha, conseguiu, junto ao público brasileiro, que é mais acostumado àquela realidade retratada do filme, e também no público internacional. Eu leio muito a crítica internacional, assino vários jornais, assino a revista Cahiers de Cinema e tal. É impressionante a boa reciprocidade, a receptividade que esse filme tem junto à crítica e junto ao público estrangeiro. É uma coisa assim, é uma das magias do cinema que você precisa estudar para tentar entender. Mas esse filme, ele é uma pequena obra-prima que nos intriga e nos faz viajar nele de uma maneira quase que incondicional. Eu já assisti 3 vezes esse filme.
e estou pronto para assistir a quarta, se for preciso, se pintar no cinema aqui perto de casa, vou ver a quarta para ver. E cada vez que você vê o filme, você nota alguns detalhes que você não tinha visto na primeira visão. Não. Deixa eu falar uma Claro. coisa. Gente, Zanin, você acha que o ano que vem nós vamos estar torcendo pelo Dark Horse? O Dark Horse é o filme em homenagem ao Bolsonaro, que está sendo dirigido pelo Mário Frias, aquele sinistro secretário da Cultura que tivemos aqui na sequência daquela coisa, aquela mente doentia, que era o Roberto Alvim, que pegou e fez, teve a capacidade de emular uma cena do Goebbels durante o nazismo. Goebbels, que era o ministro da propaganda. Até o governo Bolsonaro derrubou depois disso. Gente, é muito impressionante, porque eu tô brincando, é claro que o Dark Horse não vai acontecer nada, talvez nem aconteça. É um filme, uma palhaçada bolsonarista. Mas eles sentiram o golpe, né? Eles sentiram que a gente está conseguindo fazer uma narrativa sobre o Brasil, sobre essa intimidade generosa desse país, né? Sobre esse povo incrível pelo cinema. E eles estão querendo fazer também. E aí estão tentando fazer um filme sobre o Bolsonaro. Mas eu acho que é impressionante a alegria que... porque você falou, era uma luta contra a cultura. Não era uma luta só contra a cultura, era uma luta contra a alegria. Exato. É impressionante, porque você vê essa celebração aí deles, com samba no pé, dançado por um Wagner Moura lindo, elegantíssimo e tal. Esse é o Brasil. O Brasil que eles quiseram emular era o Brasil que era uma cópia mal feita do pior, da carranca nazista. Mano, o Brasil não é isso, né? E eles estão tentando recuperar o terreno perdido, mas a gente parece que reencontrou o prazer na alegria, né? O prazer no encontro, o prazer na cultura brasileira, né? Zanin, sobre isso ainda, eu tendo muito, talvez erradamente inclusive, a colocar par e passo a necessidade da expressão cultural fundamental, que é isso que esses caras quiseram sufocar. Expressão cultural é algo, assim, não dá nem para descrever o que é. A necessidade de expressão cultural, ainda o homem branco aqui se sente muito envolvido pela cultura que não é a dele, de dentro da casa dele, que é a minha a partir do momento em que eu saio para a rua. Né? E é muito bom quando isso entra para dentro da minha casa, seja pela música, pela poesia, pelo cinema, pela linguagem, pelo sotaque. E acredito que falo, não por todos, infelizmente, mas por muitos. E ao lado disso, tem um mercado econômico enorme, pujante, que dá emprego e dá dinheiro. E que não consegue chegar no gasto estatal a 1%. A grande briga há tantos anos é fazer com que o gasto da cultura, o Ministério da Cultura, tenha 1% do orçamento. Enquanto a gente tem agora 80% do orçamento viável do Brasil, que é aquele que não é carimbado, na mão de emendas parlamentares, do dinheiro dos ministérios. Então, Zanin, eu te pergunto sobre esse lado que poderia dar dinheiro para a empresa privada, muito, não só no setor como para os que patrocinam, poderia dar muito emprego, gerar muita economia, por exemplo, no interior. A Paulínia, por exemplo, montou um polo, né? A gente está usando o polo do jeito que tinha que usar. Paulínia fica do lado de Campinas. Campinas tem aeroporto para o Brasil inteiro, então não tem desculpa nenhuma daquilo não estar sendo usado. Como é que está essa... do mesmo jeito que eu falei lá atrás, para a gente ver o cinema hoje na tela, tem que ter alguém apertando o gatilho 2 anos lá atrás. Esses caras chegaram à conclusão de que ali tem dinheiro para ser ganho, já que eles não entendem outra linguagem, pelo amor de Deus? Pois é, o nosso cinema ele subsiste à custa
de leis de incentivo que podem não ser ideais, mas estão propiciando a construção de filmes, a feitura de filmes, num número bastante expressivo. Há quem diga, eu não tenho esses dados precisos, quando eu tiver, eu trago aqui para o programa, mas parece que mais de 200 longa-metragens foram feitos o ano passado. Quem divulga esses dados é a Ancine, que tabula isso no começo do ano e depois divulga em fevereiro ou março todos os filmes brasileiros que foram feitos e lançados. Mas há quem diga já que supera esse número, que é um número bastante expressivo. Agora, nós temos alguns pontos de estrangulamento, e um deles, por exemplo, é algo que vem mobilizando muito a classe cinematográfica, classe do audiovisual, que é a questão do streaming, a taxação do streaming. Esse é um ponto vital, né? E que está encontrando resistências terríveis no nosso Congresso. Tá duro fazer avançar, né? A gente tem debatido muito, eu vou muito a festivais. Festival não é só para ver filme e escrever sobre filme, tem também toda uma parte de discussão da política cultural que está sendo feita naquele momento, tal. E eu tive no festival de João Pessoa, Aruanda, e tive a oportunidade de, aliás, comprar o livro e assistir o debate com a Jandira Fegali, né? E ela dizia da dificuldade de avançar essa legislação, né? Porque o lobby dessas big techs do streaming é muito grande, é muito poderoso. Então, eles querem fechar uma taxação de 3%, que é considerada irrisória pela categoria. E, além do mais, além desse percentual ser irrisório, eles querem poder reinvestir o que deveriam pagar na própria feitura de filmes locais, ou de séries locais também, né? Então, é uma coisa que tira totalmente a autonomia. Não que essas séries não devam ser feitas, mas que sejam feitas com o próprio capital deles. Que eu saiba, a Netflix não é uma entidade de benemerência, ela visa o lucro, né? Então, que façam isso, mas eles querem fazer dessa forma. Eles querem pagar o mínimo, e mesmo esse mínimo, uma parte dele ou a totalidade, poder ser reinvestido para eles não precisarem pagar em imposto. Quando a ideia é exatamente ter esse imposto, que se chama Condecine, voltado para as atividades do audiovisual. E isso inclui o financiamento ou o apoio às partes mais frágeis da cadeia audiovisual, que exatamente dos festivais menos badalados, que precisam ser financiados, dos cineastas iniciantes, né, que não tem, muitas vezes, a capacidade econômica de fazer os filmes e, depois de feito esses filmes, muito menos de lançá-los no mercado. Então, muitos desses filmes que existem, eu falei quase 200 no ano passado, muitos deles, eu garanto para vocês que, infelizmente, não vão chegar às telas para que possam ser apreciados pelo seu público. Então, tem todo esse nó estrutural, né? E que é fruto de políticas, como vocês sabem, muito antigas, né? Muito antigas, porque os Estados Unidos sempre tiveram o cinema como uma arma estratégica de soft power, né? Poderosa, e não apenas de soft power, mas de lucro mesmo, né? São famosas as histórias do Harry Stone, que era o representante do cinema norte-americano do Brasil, e que fazia lobbies incríveis, né? E não deixava passar nenhuma legislação que ele considerasse prejudicial à exibição dos filmes americanos. E hoje você tem o quê? Você tem um circuito, você pega as grandes redes de cinema, os multiplex, são todos estrangeiros, e são formatados para a exibição do produto estrangeiro. Então, quando entra um filme, como entrou a semana passada, Avatar, por exemplo, ele tira tudo que tiver sendo exibido, mesmo que esteja tendo público, ele sai do circuito para dar lugar a esse blockbuster que chega. Então, é uma luta muito pesada, uma luta muito difícil, que está sendo travada, eu digo, mas
que é um processo lento ainda, porque é uma realidade cinematográfica, tanto de produção quanto de exibição, que vem sendo formatada para o produto estrangeiro há décadas e décadas. Para ser mais preciso, desde os anos 20 ou 30 do século passado. Zanin, é sempre muito bom tê-lo aqui. Eu nunca escrevi uma linha num jornal, eu tenho 33 anos, quase 34 de jornalismo, nunca escrevi uma linha no jornal, mas estar aqui na Byline com Laura Capriglione e Luiz Zanin, para mim, estou realizado. No dia de ganhar o Golden Globe, não preciso de mais nada, já posso continuar sem escrever nenhuma linha, viu? E aqui já estou velho para jogar confete, é uma honra mesmo. Zanin, obrigado. É sempre um prazer falar com você, como deu para você perceber. Obrigado, Edu. Um abraço, Laura. Um beijo. Foi um prazer conversar com vocês. É tão importante, Laura. Tão importante a gente ter, bom, além de ter vocês aqui, ter a coisa caminhando na cultura, para desbloquear tanta coisa. Vejam a Coreia do Sul, meu Deus do céu, o K-pop e o cinema, os caras ganharam o Oscar lá com o Parasita e tá aí, ninguém fala de outra coisa na molecada. Gostam de sertanejo, mas o K-pop é uma loucura, Laura. Por quê? Incentivo estatal. Não, eu queria só perdemos o Zanin, eu ia perguntar isso para o Zanin. Mas sempre ele volta aqui às sextas-feiras. Mas eu vou perguntar depois. Uhum. Porque o filme que ganhou melhor drama, é um filme chinês, Hamnet. É um filme que obviamente eu quero assistir. Agora, veja você, as principais premiações de um Oscar, de um prêmio, uma premiação. Globo de Ouro. O Globo de Ouro, que é a antessala do Oscar, foram ocupadas não pelo cinema americano, mas pelo cinema. Eu me lembrei agora dessa pergunta que eu ia fazer para o Zanin, porque você falou do cinema coreano. O cinema chinês está chegando aí também. Nós temos aqui, para quem quer um grande filme, que até o Zanin recomendou, um filme iraniano. Estava ali também disputando. É muito importante, sabe? Quer dizer, a gente tem um monte... Esse filme, eu fui assistir o filme esqueci o nome, do Panir, esse filme iraniano que está passando, é maravilhoso. Também então, é sobre ditadura. Também é sobre ditadura, é super, super legal. E é um jeito de contar a história que é completamente diferente. Você sabe que eu fui assistir Avatar, né? Que o Zanin estava falando. Você sabe tudo. Cara, é uma bobagem. Estamos aqui falou do Avatar, ele apareceu, aliás, ele continua dentro do meu ouvido aqui também, tá? Mas, diga lá, Laura. Não, só queria falar que de fato está dando um eco aqui. O Avatar invadiu os nossos ouvidos. Não, que aqui, de fato o Avatar é assustador, é só explosão. É incrível a história, é um monte de explosões. E sério, foi assistir em 3D, é claro que enche os olhos. Mas, cara, você sai falando, o que é isso, entendeu? Enquanto esses filmes aí têm uma carga de humanidade, de sentimento e tal, que, enfim, quero assistir esse filme chinês também, que ganhou no lugar do nosso, mas que certamente deve ter uma narrativa surpreendente, né? Quer dizer, o cinema americano, de fato, tá num momento difícil, né? A China e a Europa, em outra medida, mas também nós temos polos de cinema na Índia, temos polos de cinema na Nigéria, temos polos de cinema na África do Sul, BRICS. Bom, a crise também é estética. A crise também, mas não no caso do presidente Lula. Porque o presidente usou um encontro nas águas da Restinga da Marambaia, no Rio, para falar sobre polarização entre direita e esquerda, vídeo publicado pela primeira-dama Janja, em que ele compara o Oceano Atlântico com a Baía de Sepetiba, no Rio, e a necessidade de convivência entre os opostos. Acompanhem. O que é sagrado aqui é a gente perceber mais um milagre. O que é extraordinário aqui é que vocês vão perceber que tem onda que vem de lá para cá e onda que vem.
Essa é uma demonstração extraordinária, sabe? Até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita se junta com a onda que vem da esquerda e constrói um mar. Você sabe que o que impressionou a turma não foi só o discurso, foi o físico do homem de a caminho de 81 anos e de mais uma eleição, que é um negócio que fisicamente também demanda demais, Oxe. Laura. Ele está em cima da marca, literalmente na crista da onda, uma que vem de um lado, outra que vem do outro, como ele mostrou ali. O Lula tá inspiradíssimo, né? Esse vídeo aí é uma sapateada. Sabe o Wagner Moura dançando ali, dançando um passinho no Globo de Ouro? É o Lula, só que ele está sambando na cara do Bolsonaro, né? Quer dizer, isso deixou o Flávio louco e os bolsonaristas loucos. Hoje, as redes sociais estão coalhadas daquela loucura que eles falam, que é um clone do Lula. Não é o Lula. É o terceiro ou quarto clone. É o sexto. Sexto clone do Lula, esse aí. Bom, gente, é o Lula no auge, né? E ele se dá o luxo de fazer esse tipo de brincadeira, né? A direita e a esquerda que fazem o Oceano Atlântico, é a direita e a esquerda. Muito legal, muito bacana. Eu acho que o Lula... Eu já cobri eleições presidenciais e, olha, eu vou falar, o cara precisa... O Bolsonaro, vamos lembrar, o Bolsonaro ganhou a eleição saindo da campanha eleitoral no comecinho ali, né, com o atentado. Setembro é o começo ainda. Ele não sentiu aquela... É um esforço físico gigantesco, porque é um empurra, é todo mundo querendo te dar a mão, todo mundo querendo te abraçar, é um empurra. O Lula é adorado no Brasil, então é um negócio que você fica no meio. Eu já fiz coberturas do Lula indo a localidades no Brasil, que eu ficava literalmente suspensa no ar, porque era tanta gente... Igual elevador cheio, né? Gente, é impressionante. Suspensa no ar pelo aglomerado de pessoas. Então, eu vou falar para vocês, o Lula esse cara, e ele está se preparando, obviamente, para uma eleição que a gente sabe que vai ser difícil, mas que ele está vindo com tudo, porque sabe que é necessário. É isso. Sorte a nossa ter um cara como ele, centrado como ele está, na disposição de colocar o Brasil no tabuleiro internacional, numa posição de soberania, democracia e respeito às instituições. É incrível. Para fechar esse hoje, vou falar do amanhã. O Fórum Nacional de Parlamentares pela Tarifa Zero, parlamentares de todo o país, suprapartidário em defesa da gratuidade no transporte público, com apoio da GEV Cidades e da TVT, um movimento que busca difundir o debate para contribuir à proposta nacional em elaboração pelo governo Lula e mobilizar bases com uma série de debates transmitidos pela TVT. O programa vai ao ar em 5 episódios essa semana e vamos ter debate sobre esse assunto. E você vai ficar com o primeiro desses programas da série sobre Tarifa Zero, agora, logo depois do primeira edição do TVT News. Laura Capriglione, nos encontramos amanhã. E agora a gente vai, então, para esse primeiro capítulo com... As letrinhas vão aparecer? Se aparecer... Não vão aparecer as letrinhas hoje. Então, o que vão aparecer são os pés de Wagner Moura sambando na cara da sociedade depois de ganhar o Globo de Ouro. Até amanhã. Muito obrigado pela tua atenção. A gente volta às 10h30.